está na linha conosco ela é chique pra caramba. Ela está em Londres, ela não está em qualquer lugar. É a médica veterinária Maísa Seco, no qual a gente fala. Maísa, bom dia para nós aqui. Deve ser boa tarde para ti aí. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Europa. Olha só que Tudo chique. bem, Alberto? Bom dia, Brasil! Sim, aqui é meio-dia e 42 agora. Olha só, sem querer ser fuçador, fofoqueiro, alguma coisa assim, o que tu foi fazer em Londres, hein? Eu me mudei, vim fazer uma nova vida aqui. É isso aí. Eu pensei que Vim. tu ia dizer assim, não te interessa o que que eu vim fazer aqui. Eu tô em Ah, Londres, eu tô em Londres e acabou, pronto. O que que tu quer saber? então, me mudei para cá, vim viver outras histórias, outras perspectivas. E, na verdade, voltei, né, para a Europa, porque eu já tinha feito um período aqui. Então, tive a oportunidade de voltar. Voltei, no início de novembro, faz um mês e pouquinho que eu tô aqui. E tô me readequando, né, mais uma vez, à Europa. Mas é um lugar que eu tenho muito carinho, é gostoso estar aqui, é bem interessante estar aqui. É que bacana, a gente estava falando há pouco aqui com a psicóloga Simone Pérez, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? De a gente fazer, agora em dezembro é período de fazer uma avaliação da vida, mudanças, enfim, a gente faz aquelas propostas. Mas não precisa ser necessariamente em dezembro, né? A gente tem que ter coragem, avaliar a vida e se precisar fazer mudanças, faça logo. Acho que é isso que tu fez, né, Maísa? Eu acho que, bom, cada um tem uma história de vida, né? Meu ano de 2023 vai me trazer muitas reflexões, está me trazendo. E eu tive várias mudanças, né, nesse ano. Então, eu saí de Santa Catarina, voltei para Caxias, voltei na casa dos meus pais, passei por um processo depressivo e foi importante estar junto com toda a minha família aí, estando como, né, os meus amigos, pessoas queridas como base, isso foi primordial. E, e as coisas giram, né? O mundo gira, a vida acontece, então tô aqui de novo. Deve ter um propósito para eu estar aqui novamente, né, Alberto? Eu acho que nada é por acaso, segundo aquilo que eu acredito, né? Então, vamos embora. Tô aqui morando num bairro, né? Já que o nosso encontro aqui é falar sobre gatos, né? Eu tô morando num bairro, Archway, se chama, Como é que é o nome do e é um bairro? bairro que tem uma história. Como é que é o nome do bairro? Oi? Como é que é o nome do bairro? Archway. Ashway. E aí, Archway. e aí tu É. achei muitos gatos aí. Então, aqui eu achei a história é bastante específica com relação aos gatos, tem uma história bastante interessante e é um bairro que valoriza muito, que tem essa cultura de cuidar dos gatos, cuidar de alguns gatinhos de rua, porque obviamente aqui não é uma cidade que tenha, né, essa questão tão drástica como a gente vê no Brasil de gatos de rua. As pessoas têm uma consciência e têm maiores possibilidades aqui de encontrar situações para cuidar dos seus animais, elas são estimuladas a isso. E claro, isso é uma questão histórica da cidade de Londres, desde 1896, que a primeira ONG mundial foi fundada aqui em Londres, a RSPCA, que é uma ONG que eu tenho muito carinho, e eles são maravilhosos. Então, tem uma cultura já bastante formada sobre o cuidado com os animais. E Ashley é um bairro específico desse cuidado com os gatos. Tem parque aqui que tem monumento de gato, tem o Hospital Wintington que tem o gato na frente. Porque o Wintington, já falando um pouquinho, então uma curiosidade, né? Hum, O Wintington foi um comerciante que foi prefeito de Londres, isso lá nos anos 1350, né? 1400 ali. Então é muito tempo. E ele tinha um gato que vivia junto com ele. O nome do gato dele era Dick, Dick. o Dick Vigarista. Ah, o Dick Daí que Vigarista. surgiu Dick Vigarista o Dick é Vigarista. coisa de TV, eu me lembro do Dick Vigarista. Então, e essa história do Winton, então ele foi prefeito de Londres. A literatura fala de 3, 4 vezes, não se sabe muito bem, mas historicamente se fala de 4 vezes. Ele era filho de um pai muito rico,
Mas, como ele era o filho mais novo, ele não teria a oportunidade de ter a herança, né? Naquela época era dado aos filhos mais velhos. E aí o pai dele mandou ele para Londres, ele era parisiense, mandou ele para Londres para ele fazer um curso para ser comerciante. E na época, claro, se negociava muito através das navegações, enfim, né? Os produtos. E ele estava sempre com esse gato. E aí conta a lenda que ele fez muito dinheiro, ele se tornou realmente um grande comerciante a ponto de ser prefeito de Londres por 3 vezes. Mas ele tinha uma particularidade, porque ele era tinha uma tendência filantrópica muito grande. E um dia ele estava andando aqui na nossa região do bairro de Archway e Highgate, que é um bairro também bastante glamuroso, bonito aqui, e que fica no alto de Londres. Então, daqui de cima, a gente consegue ver, por exemplo, a igreja de São Paulo, que foi a igreja onde casou a princesa Diana e o príncipe Charles, que foi o casamento histórico. E eles estavam andando e escutaram os sinos da cidade, porque ele iria sair de Londres, ele não queria mais ficar em Londres. Escutaram os sinos da igreja. E aí foi um sinal que ele teria recebido de Deus para poder, então, doar as riquezas que ele fez para a cidade de Londres. E uma das coisas que ele ajudou a construir, então, foi o hospital de Winchton, né? Que tem o nome dele. É um grande hospital que tem aqui a 2 quadras da minha casa. Tem o gato na frente. E a história do gato é interessante, porque ele era tão comerciante que ele emprestou o gato dele, fez uma questão comercial ali envolvendo dinheiro, e emprestou para os persas na época, para um navegador persa, para deixar o gato dentro do barco, dentro do navio, para acabar com os ratos. E o gato foi fantástico, e ele ganhou muito dinheiro com o gato. Então toda essa herança que ele construiu junto com o gato, ele transformou em livraria, em igreja, em a questão de drenagem daqui de Londres, e também o feito, né, do hospital, que é um hospital grande aqui Olha da só, região norte de Londres, que é onde eu estou localizada. Então tem essa questão da história do Winchton e seu gato Dick. olha o Dick fazendo dinheiro pro cara, rapaz. E era Será que era Aham. regime CLT ou trabalhava assim, era emprego Eu temporário? acho que ele era vigarista, meio vigaristinha ali junto, fazia umas coisinhas, ganhava uma grana, mas foi um vigarista do bem, né? Porque É. eles acabaram doando toda a riqueza antes de ele morrer. Então, o Winchton teria doado toda a riqueza que ele fez para Londres fazer essas benfeitorias aqui para a cidade. Sabe, nós estamos conversando com a médica veterinária Maísa Seco e ela está em Londres nesse momento. Lugarzinho feio, Londres lá, né? Ela está lá por cima, vê toda Londres no alto lá. Mas nós teremos aqui na empresa Gatices, que é a primeira clínica veterinária, a segunda do país, a primeira aqui em Caxias, exclusivamente que trata gatos, né? E agora tem até Uhum, um hospital. E também tem uma palestra. uhum. E a palestra é dia 12, dia 13 agora. Eu vou participar, inclusive, com tutores de gatos, né? E o assunto é mitos e verdades sobre o gato. Então eu vou te fazer Uhum. algumas perguntas aí que a gente combinou. Por exemplo, gatos gostam mais da casa do que das pessoas? Olha só, isso é clássico, né? A gente ouve bastante tempo assim, gato não se apega às pessoas, ele se apega mais à casa. Na verdade, isso é um mito, né? Porque o que que a gente conhece sobre a questão dos gatos, né? Quando a gente, ali, né, nós que somos 40 a mais, 50 a mais, Eu a sou gente 50 a sabe. mais, Maísa. Eu sou 50 a mais, tá? Eu tô nos 40 a mais ainda. A gente foi criado com uma cultura, né, da colônia, do gato ficar fora de casa. Então, na verdade, o que que acontece? Os gatos são seres extremamente sociáveis, eles gostam de estar em contato com as pessoas e eles gostam de ter vínculos afetivos próximos. Então, esses gatinhos que ficavam ali na colônia, que ficavam fora de casa, eles faziam as suas interações sociais, sim, com os gatos dos vizinhos, com os outros animais do local, enfim. Eles tinham o seu vínculo social muito presente. Hoje em dia, o que que a gente vê? O gato está dentro de casa, o É. gato é indoor, né?
muito mais dentro de apartamento também, né? Porque pelo fato da verticalização das cidades, é um animal muito mais fácil da gente ter dentro de casa. Muitas pessoas optam por esses animais de estimação. E o gato precisa, e ele faz realmente vínculos de amizade, de afeto, de confiança com as pessoas que convivem com ele. E Então com os gatinhos que, óbvio, é, convivem com ele também. é mito essa história de que gato gosta de casa, não é as pessoas gostam. Não, ele gosta da casa e gosta das pessoas também. Tem vínculo com as Gosta. pessoas também. É óbvio que existe essa questão do gato, quando a gente introduz um gatinho dentro de casa, né? Ele vai conhecer todo o ambiente dele, ele vai fazer um raio-x do que está acontecendo ali no local. Isso é importante, porque a gente tem que lembrar de uma questão comportamental e natural do gato, porque ele é um predador, né? Ele caça, ele é um caçador, Sim. mas ele é uma presa também. Então ele precisa conhecer o local dele, ele precisa integrar e dizer, opa, aqui eu tô legal, aqui tem esse armário que eu posso me esconder, aqui tem esse lugar que eu posso me preservar. E a partir daí ele se conecta com o ambiente porque ele tem segurança. Mas os vínculos realmente psicológicos desse animal vão se dar com nós e com os outros animais que convivem com ele. Agora vamos falar o seguinte, eu e a Margot nós adotamos 2 gatinhos em 2018 e a gente tinha muitas dúvidas, né? Porque eu tive muitos gatos na minha casa soltos, né? Margot também morava na colônia, a gataiada toda ficava lá circulando por tudo quanto é lugar, né? Era um outro estilo. Agora nós temos um gatinho Nutella, né? Eles vieram para o nosso apartamento e a gente tinha até algumas dúvidas. Vamos falar sobre castração. Qual é o melhor, qual é a idade, qual é o mês que se precisa fazer a castração dos gatos? Olha, então, esse é um assunto muito importante, né? A gente falando de questão Brasil, que a gente sabe que tem muito problema com gatos abandonados, né? A gente não tem políticas efetivas de controle populacional. Pelas referências bibliográficas, né, pela ciência, o que a gente considera importante? Castrar os animais antes que eles entrem numa fase de puberdade, uma fase de reprodução efetiva, né? No caso dos machos, a gente considera aí, tem veterinários que oscilam um pouco na questão do tempo, mas geralmente é aí entre 9 meses e 1 ano, porque a gente precisa também esperar um período para que tenha uma formação do sistema reprodutor desse gatinho, tá? No caso dos machos. Para as fêmeas, o que eu considero e sempre bati muito nessa tecla? Castrar antes do primeiro cio. E o meu argumento é um argumento que eu considero muito forte e muito justo, porque quando a gente adota, quando a gente tem um gatinho, a gente quer que ele viva muitos anos com a gente. E uma das questões para castrar antes do primeiro cio é evitar os tumores de mama. Porque se a gente pensar na questão hormonal, a partir do momento que a gatinha tem um cio, as mamas dela vão ter contato com o hormônio e quando elas entrarem aí na fase pré-geriátrica, digamos, 7 anos mais ou menos, isso pode se tornar um problema e elas terem os problemas de tumores mamários. E que daí leva a dor, a situações de estresse, a cirurgias que são cruentas, que são dolorosas, que pode levar também o animal a óbito, e isso é muito triste. Então, eu considero muito importante castrar antes do primeiro cio. Quando é que acontece o cio nas gatinhas? Em média, 6 meses. Em média, 6 meses. Eu me lembro da nossa musa aí que com 5 meses ela já estava se rolando no chão lá e já tinha gato apertando o interfone do prédio lá para já tinha gato. Os gatos da vizinhança já estavam apertando o interfone do prédio. Agora fazendo serenata, né? Serenata, é brincadeira, mas assim, às vezes é 6 meses, 5 meses, mas é importante, a gente já observa isso. Bom, sobre caixa de areia, porque o nosso gatinho foi orientado assim, ó, passa a patinha na caixa de areia e ele já vai fazer as necessidades dele na caixa de areia. Só que tem o seguinte, a areia, ela é cara, né? Nem todo mundo pode ter uma caixa de areia dentro de casa. Quem tem gado dentro de casa tem que ter, né? Mas qual é a importância da caixa de areia? E quando os gatos também, eles fazem o xixi, eles fazem as suas necessidades fora da caixa de areia. O que acontece? Por que disso? Então, vamos lá. Voltando, olha como é importante a gente conhecer a espécie que a gente está lidando, né, Alberto? Porque
o que que é o comportamento do gato, né? O gato lá na colônia também fazia isso. Ele saía, vai lá na areia ou na terra, faz lá, né, o movimento com a patinha, né? Faz um buraquinho, vai lá, faz o seu xixi, o cocô, e enterra. Ele tem o comportamento de enterrar. A patinha do gato é bastante sensível. E claro, colocando o gato para dentro de casa, a gente precisa favorecer o comportamento natural, né? O mais próximo possível do comportamento natural da espécie. Então, o que que é importante a gente considerar sobre qual areia escolher? A gente precisa pensar que se o gatinho vive somente dentro do apartamento, a gente precisa escolher uma areia que seja macia, que seja fofinha. A gente precisa ter o cuidado de ter sempre uma caixa a mais por gato. Ou seja, eu tenho um gato, eu preciso de 2 caixas de areia. Por quê? Gato jamais vai fazer a necessidade num local sujo. O gato é extremamente limpo. Então ele jamais vai. A mesma coisa a gente, né? Vamos combinar que todo mundo gosta de um banheiro cheiroso para ir lá, né, e usar o banheiro. Então é a mesma dinâmica. Então precisa pensar no tamanho da caixa, onde essa caixa está colocada, no número de caixas, né? Então é o N mais um. Eu tenho 2 gatos, eu preciso de 3 caixas. Deixar essa caixa limpinha e sempre escolher uma areia pensando nisso. Ele vai botar patinhas, as patinhas do gato são sensíveis, então que seja uma areia fina, que seja macia, que ele possa fazer o comportamento de enterrar essas necessidades, porque é muito importante para ele não mostrar. Os gatos, eles têm essa questão de ter privacidade, né? Eles são muito elegantes. O gato é um animal por si só elegante. Ele faz o seu toilette, o seu banho de forma privada, geralmente, sabe? Ele não fica tomando banho assim descaradamente, como nós, né? A gente vai lá privadamente, faz o nosso banho. E é isso que a gente precisa considerar. Então, a caixa de areia é importante a gente relacionar com o local. Não dá para colocar a caixa de areia do lado da máquina de lavar, porque, deixa lá na máquina, do lado da máquina de lavar, daqui a pouco a máquina de lavar começa a fazer um barulhão, o gato se assusta, ele não vai gostar de fazer as necessidades dele num lugar que é barulhento, por exemplo. Gato é um bicho engraçado, ele quer privacidade para tomar banho, né? Mas quando a gente tá tomando banho, o humano tá tomando banho, ele sobe em cima do box e fica ali, né? Enchendo o saco. Sim. Então, ele é um bicho estranho mesmo, é um bicho estranho. Sachê. Mas ele vai ali porque ele tem essa coisa também de nos colocar como deuses, né? Nossa, como tu é lindo. Adoro te ver. Como você é higiênico. Parabéns. É que o meu gato me vendo tomar banho, eu acho que ele fica meio assustado. Mas assim, esse negócio de Não, eles amam a gente do jeito que a gente é. O xixi fora da caixa, que eu te perguntei, não é só gato. Tem um monte de humano fazendo xixi fora da caixa, né? Mas... Pois tem. Bom. Mas sabe que tem uma questão também que é importante considerar sobre o relacionamento entre os gatos, né? Que algumas pessoas falam tem meu gato, depois que introduziu o novo gato, começou a fazer xixi fora do lugar, fazer cocô. Então precisa ver essa questão também de interação entre eles, porque às vezes pode estar acontecendo uma disputa territorial aí e eles querem marcar o seu território, né? Então, às vezes acontece isso. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente tomar alguns cuidados com isso diminui bastante essa situação de estresse, né, entre eles. Estourou nosso horário, Maísa. Só tem uma última pergunta para uma resposta rápida, porque tem um gato aí que vai apresentar o programa depois nosso pra gente. Tem uma frase que diz que à noite todo gato é pardo. E essa frase, ela é fantástica, porque de noite, por que os gatos incomodam tanto à noite? Eles querem dormir com a gente e daqui a pouquinho, 2 da manhã, eles estão dormindo. Daqui a pouquinho eles levantam, depois às 4 eles dormem de novo, depois às 5 eles estão em cima da gente, embaixo das pernas. Por que gato é assim, hein, tia? Bom, tentar ser o mais breve possível, porque essa pergunta dá pano para manga. Dá outro programa. Mas assim, dá uma meia hora. Mas assim, o que a gente tem que lembrar, gato é um animal que tem hábito sim noturno, mas durante o dia eles são ativos, né? A gente dorme durante o dia, incomoda de noite. Na verdade, a gente tem que pensar que o gatinho precisa fazer atividades que consumam a energia dele durante o dia para que à noite ele durma. Então, muitas vezes, essa questão do gato acordar o tutor durante a noite está relacionado com a falta de atividade durante o dia. E aí, já que a gente está terminando o programa, eu quero deixar só um exercício, então, para os gateiros aí, né?
para que a gente pense nisso. Como é que está a nossa questão, como é que está o comportamento dos nossos gatos, o que que eles estão fazendo? Tem um exercício muito legal da gente fazer, a gente pegar um pedaço de papel e ficar um domingo aí de chuva, né? Não tem muita coisa para fazer, ficar observando o que que o nosso gatinho faz. Anota lá, 10 atividades que o nosso gato está fazendo. Ah, ele foi comer. Agora ele foi usar a caixa de areia. Agora ele está brincando. Agora ele está dormindo. A gente precisa que 50% dessas atividades sejam interação com a gente, interação com o ambiente, brincadeira, para que não ocorra essa demanda de energia à noite e a gente possa dormir todos tranquilos e serenos. É porque é como uma criança. Muito bem. Maísa Seco, médica veterinária, que está Obrigada. em Londres. Já achou algum gato aí? Na rua, sim, né? Na rua tá cheio. Não, assim, eu não achei gato na rua. Os gatos que tem aqui são todos, como a Natasha falou, com a sua coleirinha, sua identificação, eles dão umas voltinhas. Não vi gato de rua, mas eu vi alguns vizinhos que deixam o potinho lá de água e comida para os gatinhos de rua quando precisam, eles têm. Muito obrigado, Maísa. A gente te adora. Beijão pra ti, sucesso. Deus te abençoe na tua jornada em Londres. E mais vezes conversaremos, tá? Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Adoro vocês. E vamos lá, vamos acreditar que 2024 vai ser um ano melhor para todos nós, né? Para humanos e animais, e que as interações sejam cada vez mais positivas. Forte Um abraço. beijo.